A China prepara um endurecimento da repressão aos protestos contra lockdowns. Então a gente volta para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Novas manifestações foram registradas. E será que é possível que essas restrições contra o coronavírus sejam revistas? Luca. Pois é, Thiago, isso tem causado grande controvérsia não só na China, mas também nas repercussões por todo o mundo. Nós sabemos que a China, com essa política de Covid-0, ela tem promovido não só a repressão da sua própria população, mas também uma desaceleração econômica que provoca uma crise no país não antes vista e também por conta de toda a dependência das cadeias globais de produção, crises nos demais países do mundo que dependem dos componentes produzidos na China. Nesse sentido, a gente vê que muitas pessoas, contrariando o histórico da China de não protestar geralmente, foram às ruas pedindo exatamente que essas medidas acabassem, porque estavam se mostrando inviáveis, principalmente após um incêndio dentro de uma dessas residências ter sido o provocador da morte de muitas pessoas que, segundo os manifestantes, não conseguiram sair exatamente pelas suas portas terem sido trancadas pelas autoridades. Nesse sentido, muitos deles pediram também a renúncia do presidente do país que foi reeleito, Xi Jinping, mas as forças policiais reprimiram os aqueles manifestantes, que estiveram nas ruas fazendo muitos protestos com essas folhas brancas, gritando palavras de ordem, e nesse sentido a gente vê que agora o governo está disposto a desmantelar todas essas forças hostis que, segundo eles, querem causar convulsões sociais e problemas no país. Nós sabemos, inclusive, que isso desencadeou uma pequena crise diplomática entre o Reino Unido e a China, já que os britânicos chamaram o embaixador chinês para explicações após um jornalista da BBC ter sido espancado enquanto cobria os protestos. Então, é uma situação muito adversa que vive o país e está levando com que as autoridades sanitárias aconselhem o governo a diminuir um pouco essas medidas, porque elas têm se mostrado inviáveis, já que os números de contágios pela Covid-19 têm crescido bastante, apesar de todas essas medidas. Lembrando que mais de 90% dos casos, inclusive, são assintomáticos, portanto, esse risco de que a pandemia se torne descontrolada ou que cause a morte de muitas pessoas se mostra também muito pequeno. O governo chinês diz que vai incentivar a vacinação em massa da população idosa como uma maneira de poder ir diminuindo com essas medidas ao longo dessa semana para também fazer com que a população não se torne tão insatisfeita.